Fala, galera tricolor! No vídeo de hoje, bora atualizar tudo sobre o Bahia? Tem movimentação no mercado da bola, tem goleiro estrangeiro na mira, bastidores da Copa do Nordeste, destaque pro Cauli, informações de bastidores da Série A e até um possível desfalque do RB Bragantino no próximo confronto. Então já chega deixando aquele like e vamos nessa! Para começar, vamos falar da Copa do Nordeste. Os bastidores estão pegando fogo e tem uma possibilidade de quartas de final serem marcadas para o dia 9 de julho, bem ali na retomada do calendário depois da pausa do Brasileirão. A informação surgiu e já está circulando, então vale ficar de olho. Com o prazo de inscrições encerrado, os clubes vão ter que disputar a reta final com os elencos que já têm, sem reforços. E nesse cenário, o Bahia vai precisar usar muito bem o que tem à disposição, porque a maratona de jogos está insana. E olha só esse dado que chamou a atenção. Desde que a Copa do Nordeste voltou em 2013, o Bahia já chegou 8 vezes nas quartas. Ceará lidera com 12 participações, seguido por Fortaleza e Sport com 10, e o Vitória logo atrás com 9. É legal ver o Bahia entre os grandes, mas é preciso mais? A torcida quer taça, quer desempenho e não só presença. Ainda mais com esse calendário maluco. Tem que se organizar melhor e decidir se vai priorizar ou não a competição. Porque, vamos ser sinceros, tá complicado administrar tantas frentes com a intensidade que se exige hoje. Mudando o foco pro próximo adversário do tricolor na Série A, o Bragantino pode ter uma baixa importante. O zagueiro Pedro Henrique sentiu a coxa direita e virou dúvida para o jogo contra o Bahia. Ele nem entrou em campo contra o Vasco e segue em tratamento no departamento médico. É uma peça importante do sistema defensivo deles. Então, se não jogar, pode ser uma vantagem para o Bahia tentar aproveitar fora de casa. Agora, olha esse dado que eu não sabia. O Cauli entrou para uma lista super seleta de jogadores que disputaram todos os 38 jogos de uma edição do Brasileirão. Desde 2014, só 6 atletas de linha conseguiram isso. Em 2024, o representante é ele, Cauli do Bahia. Um feito e tanto, principalmente considerando as lesões e o nível de exigência física da competição. Isso mostra não só regularidade, mas também disciplina, comprometimento. Cauli pode não ter feito sua melhor temporada em 2023, mas agora está entregando constância e ajudando bastante. E falando em desempenho, vamos dar uma olhada na média de público da Série A até agora. O Bahia está no top 3, só fica atrás de Flamengo e Corinthians. A média do tricolor é de quase 40 mil torcedores por jogo e já passou de 200 mil presentes na Fonte Nova em apenas 6 partidas. Isso mostra a força da torcida, a conexão com o clube e, claro, chama a atenção de patrocinadores. Quanto mais engajamento, mais investimento. É o ciclo positivo que todo clube sonha. Agora sobre reforços. O nome que surgiu nos bastidores foi o do goleiro paraguaio Juan Espínola, que pertence ao Olímpia. O Bahia teria feito uma proposta de empréstimo com opção de compra, mas o clube paraguaio quer que a compra seja obrigatória caso certas metas sejam atingidas. A negociação está nesse impasse. Vale destacar que ele estava emprestado ao Belgrano, da Argentina, mas não vai ficar por lá. Muita gente começou a especular que era por desempenho, mas a real é que teve um desentendimento com o treinador. O empresário dele confirmou que não foi por qualidade, e sim por um conflito interno, o que já muda toda a percepção sobre o jogador. Outro clube que teve interesse nele foi o Newell's Old Boys, mas acabou desistindo porque não quer gastar uma vaga de estrangeiro com um goleiro reserva. Eles preferem nomes locais. Além disso, o Espínola já foi sondado por clubes brasileiros, inclusive pelo Fluminense e até pelo Corinthians no ano passado. Ou seja, não é qualquer nome. Ele já teve mercado e a pedida atual de $1.250.000 por 100% dos direitos não é nenhum absurdo. Isso daria algo em torno de 7 milhões de reais, um valor totalmente viável para um goleiro de seleção. Aliás, ele é o 3º goleiro da seleção do Paraguai. E isso pesa. O jogador deixou claro que quer estar em campo, quer seguir sendo convocado e que, se não for utilizado no clube atual, prefere sair. Isso mostra que ele está buscando manter o nível, não quer ficar parado. E, sinceramente, às vezes a gente vê grandes surpresas surgirem assim. Quantos goleiros chegaram sem
tanta badalação e viraram titulares absolutos aqui no Brasil? O Bahia tá no mercado buscando um goleiro? Já ficou claro que não vai gastar uma fortuna no Patrick Sequeira e procura uma solução mais econômica. E dentro desse contexto, o nome do Spínola encaixa. Não é uma contratação que gera manchete, mas pode ser um bom acerto, principalmente se vier com uma boa estrutura de avaliação do scout. O que dá para perceber é que o clube está se movimentando nos bastidores, tentando reforçar posições carentes sem comprometer o orçamento. E nesse quebra-cabeça, o goleiro paraguaio pode ser a peça certa na hora certa, ainda mais sabendo que a não permanência no Belgrano foi por problema com o técnico e não por falta de qualidade. Esses bastidores fazem toda a diferença na hora de avaliar uma contratação. E para quem está chegando agora, é importante lembrar que o Bahia segue de olho em oportunidades que caibam no bolso e agreguem qualidade. O caso do Juan Spínola é só mais um exemplo de como o clube tem buscado reforçar posições sem fazer loucuras financeiras. E esse movimento diz muito sobre o novo perfil de gestão que o Bahia vem adotando. Se antes a gente via contratações feitas no desespero, hoje a escolha parece ser mais cirúrgica, mais estudada. E isso no longo prazo tende a dar muito certo. Claro, sempre tem um risco aqui ou ali, como em toda contratação, mas quando se parte de critérios bem definidos, a chance de acerto aumenta bastante. Voltando à situação do goleiro, tem outro ponto que chama a atenção. O fato do Belgrano não exercer a compra do Spínola deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, mas como a gente viu, o que pesou foi o clima ruim entre ele e o treinador do time argentino. Não teve nada a ver com desempenho em campo, pelo menos segundo as informações que vieram à tona. O empresário dele, inclusive, explicou que o ambiente ficou ruim depois de um desentendimento, o que acabou influenciando na decisão do clube em não seguir com ele. E é curioso como no futebol, esses bastidores acabam interferindo diretamente nas oportunidades dos atletas. Às vezes o jogador tem qualidade, entrega nos treinos, mas por conta de uma rusga com a comissão técnica, acaba não sendo aproveitado. Quando a gente fala em oportunidade, é bom lembrar que o mercado sul-americano está cheio de nomes interessantes que podem se encaixar nesse perfil que o Bahia procura. O próprio Spínola, mesmo sem ser unanimidade, tem experiência internacional, passagem por seleção, e isso conta bastante, principalmente para um time que vai disputar Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e ainda precisa manter um nível competitivo ao longo de uma temporada longa. E o valor que foi colocado na mesa, convenhamos, é bem mais acessível do que outras opções que andaram circulando por aí. 7 milhões de reais por um goleiro com potencial de crescimento e que pode se valorizar é, no mínimo, uma aposta inteligente. Sem falar que o Bahia, apesar da boa fase, ainda tem lacunas a preencher no elenco. E o gol é uma delas. Se tem um setor que não pode dar margem para o erro, é esse. Um vacilo ali custa caro. Por isso a diretoria sabe que precisa agir com calma, mas com firmeza. E nesse sentido, a negociação com o Olímpia ainda pode evoluir. O clube paraguaio detém 50% dos direitos econômicos do jogador, o que abre uma margem de negociação maior, principalmente se o atleta estiver mesmo pressionando para sair. E pelo que a gente viu nas entrevistas recentes, é exatamente isso que está acontecendo. Spínola quer seguir jogando, quer ser convocado, quer visibilidade. E o Bahia pode oferecer tudo isso. Agora, vale a gente olhar também para o que o Bahia já tem no elenco. O Sequeira ainda não entregou tudo que a torcida esperava. Teve alguns bons momentos, mas também falhou em jogos importantes. E num clube em construção, cada detalhe importa. A gente sabe que time que quer brigar lá em cima precisa ter confiança no goleiro. Então a busca por um novo nome não é apenas uma questão de reposição, mas de segurança. E o torcedor entende isso. A cobrança é alta, a expectativa também. Por isso a diretoria tem que ser estratégica. Não dá para errar nessa escolha. Enquanto a negociação segue nos bastidores, a torcida continua dando show. Os números de público da Série A mostram um Bahia forte nas arquibancadas. Terceira maior média do campeonato, mais de 200 mil pessoas presentes na Fonte Nova em 6 jogos. Isso é impressionante e mostra que mesmo com as dificuldades, o torcedor acredita. Isso empurra o time, dá moral, faz a diferença. E mais que isso, cria uma atmosfera que ajuda a atrair reforços.
Jogador nenhum resiste a um estádio cheio, a uma torcida apaixonada. E o Bahia tem isso de sobra. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol nordestino, um rumor começa a ganhar força e promete movimentar o ambiente no Sport Clube Bahia. O experiente meia Everton Ribeiro, um dos principais nomes do elenco tricolor, teria manifestado seu desejo de deixar o clube caso Rogério Ceni permaneça no comando técnico para a sequência da temporada. As informações, ainda não confirmadas oficialmente, circulam com intensidade nos corredores do CT Evaristo de Macedo e nos bastidores do futebol brasileiro, levantando questionamentos sobre a relação entre jogador e treinador. Fontes ligadas ao clube afirmam que Everton, respeitado por sua trajetória vitoriosa no Flamengo e na seleção brasileira, não teria se adaptado ao estilo de gestão de Ceni, tanto dentro quanto fora de campo. A convivência entre os dois, segundo pessoas próximas, seria marcada por divergências táticas e de postura no vestiário, algo que estaria pesando cada vez mais na rotina do atleta. Ainda que mantenha o profissionalismo em campo, o jogador teria confidenciado a colegas e membros da comissão técnica que não vê mais clima para seguir no Bahia com o atual treinador no comando. Apesar do bom desempenho individual, Everton Ribeiro, que chegou ao Bahia com status de estrela, estaria frustrado com o rendimento coletivo da equipe sob o comando de Ceni e com a condução do elenco em momentos críticos da temporada. O ambiente, que parecia promissor no início do ano, teria se deteriorado com o passar dos meses, e a permanência do camisa 10 começa a parecer incerta. A diretoria do Bahia, por hora, não se pronuncia oficialmente sobre o caso, mas nos bastidores já se discute qual será o impacto dessa possível saída. Com contrato vigente e boa imagem junto à torcida, Everton Ribeiro ainda tem mercado no futebol brasileiro, o que alimenta especulações sobre uma transferência na próxima janela de meio de ano. Em paralelo, a situação de Rogério Ceni também vem sendo monitorada, especialmente após resultados irregulares que acenderam o alerta em parte da torcida e da imprensa baiana. Por enquanto, tudo corre como um burburinho, uma faísca que pode ou não virar incêndio. Mas uma coisa é certa, o clima no Fazendão está longe de ser tranquilo e o futuro de dois dos principais nomes do Bahia pode estar prestes a tomar rumos distintos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!